Olá, queridas, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Dor Fora da Caixa. Eu me chamo Janilise, eu sou fisioterapeuta, sou formada há 20 anos e eu costumo chamar os meus alunos, as minhas alunas, as amigas, os amigos de vencedores, ou seja, pessoas que vencem as suas dores, vencedor. Encaram, entendem que a vida é assim mesmo, faz parte, mas elas não se contentam em ficar assim. Elas compreendem que é possível sim buscar alívio, ajuda, enquanto tiver fôlego de vida, há esperança. E esse é um pensamento que me acompanha há um bom tempo. Então, eu nova ainda, meus 16 anos, eu vi minha mãe ser diagnosticada naquela época, era uma coisa bem mais, assim, considerada grave, uma hérnia de disco. O médico disse que tinha que operar. Ela ficou sem movimentar praticamente da cintura para baixo durante meses. Mas naquela época eu não era formada, naquela época ela não fez fisioterapia. Hoje a gente sabe que o diagnóstico de hérnia de disco, quase que 90% das hérnias, elas podem ser absorvidas e movimento é cura. Mas a gente não sabia disso naquela época, porém, ela já instintivamente entendia que precisava se ajudar. E eu lembro muitas vezes ela estar na cama e fazer alguns movimentos engraçados, se contorcendo como se fosse uma cobra, né, na cama. E ela dizia, eu não consigo me mover, me mexer, ficar em pé, não conseguia, né, pelas dores, mas eu posso me movimentar aqui. E ela começou a cantar e ela começou a, toda vez que vinha a dor, tirar o pensamento daquilo e arranjar uma outra forma, né, de pensar. Sei que não é fácil, mas quero dizer para vocês que é possível. É uma reprogramação na mente. E foi assim que ela começou a melhorar. Ela deixou os remédios e ela colocou na vida dela como prioridade uma rotina de movimento. E ela começou a, todos os dias, colocar o tênisinho dela e ir para a rua, caminhar. Era o que ela conseguia fazer. Depois ela começou a trotar, correr um pouquinho. E assim, nunca mais eu vi minha mãe ter crise nenhuma de hérnia de disco. Isso já vai fazer mais de 26 anos. Usa salto, faz tudo, está com a flor da idade, seus 65 anos. E, gente, é maravilhoso saber que o movimento, ele realmente pode transformar a nossa vida. E como fisioterapeuta e profissional do movimento, por um bom tempo eu defendia, mas eu acabei também me deixando, vivenciando momentos pessoais complicados, difíceis, em que a gente acaba se perdendo da gente mesmo, a gente deixa de olhar para a gente, para olhar muito para o outro, para as coisas ao redor, para os filhos, para casa, e a gente vai perdendo de vista uma rotina que deveria ser algo realmente assim, diário e constante da nossa vida, que é o movimento. E às vezes, principalmente nós mulheres, achamos que rotina de movimento é quando a gente tem atividade física intensa. Eu sou corredor, eu sou crossfiteiro, eu sou malhador compulsivo, né? Eu gosto de musculação, academia e tal, mas muitas vezes com dor. Isso é praticamente impossível. E eu digo porque também vivi essa experiência de dor. Depois de formada, pouco tempo descobri que também estava com hérnia de disco. Eu malhava, ia para academia e lá comecei a sentir muita dor no ciático, na perna esquerda. Aquela dor me incomodava a ponto de começar a me prejudicar mesmo de fazer qualquer atividade. E foi quando eu procurei, né, fazer os exames, a ressonância deu uma hérnia de disco. E aí eu disse, caramba, igual a minha mãe, já pensou? Mas aí, naquela época, 20 anos atrás, já se iniciavam os estudos dizendo que as hérnias, elas eram absorvidas,
que elas poderiam ser absorvidas, o organismo pode se adaptar, que a dor não tinha a ver somente com você ter um problema, uma lesão. E aí, durante muito tempo, eu acreditei que não podia fazer muitas coisas, mesmo sendo fisioterapeuta. Mas com o tempo a gente vai buscando conhecimento, a gente vai se aprofundando e a gente vai percebendo que não é bem assim. Que a vida não precisa ser limitada, que a gente não precisa, para se movimentar, fazer o que a gente vê outros fazendo. Mas também a gente pode se desafiar. E passou-se muitos anos. Eu, como falei para vocês, me perdi um pouco de mim, um pouco não, acho que muito. Engordei bastante, não cuidava tão bem da minha alimentação, não dormia tanto, pegava muito peso, sempre trabalhei com maca, com a quiropraxia, com pacientes grandes. E aí eu vivia muitas vezes em crise, usando medicamento, mas eu não queria ser daquele jeito. E algumas coisas eu tinha tanta vontade de fazer, por exemplo, como flexão. Eu queria. E eu sempre fui ativa, sempre procurei me movimentar da forma como dava. Mas com as dores, com as crises, eu acabava deixando e aí fazia pouquinha coisa ali, outra aqui. Mas uma coisa que eu nunca descuidei, em casa, mesmo com dor, eu sempre estava me esticando. Eu sempre estava movimentando pequenos movimentos de um lado para o outro. E eu não tenho dúvidas hoje que isso me ajudou de forma assim fantástica para que eu conseguisse sair de onde eu estava. Porque muitas vezes aconteceu de travar e eu não ter forças para fazer nada. Depois da gestação, eu tive algumas crises bem intensas, procurei ajuda de profissionais, ficava bem por um tempo, mas as dores ali constantes. Eu sentia que faltava algo e eu sabia o que era. Eu me sentia triste porque eu falava, mas eu precisava viver também. E o meu grande ponto não era que eu não queria, eu queria muito. O meu ponto era realmente eu deveria dar o ponto de partida. Eu precisava incluir na minha rotina o movimento. E não podia ser como muitas vezes acontece, talvez aí com você, que você se engana, né? Não, eu me movimento. Hoje eu fiz zumba em casa. Não, olha, eu fiz tal coisa. Mas é assim, faz um dia aqui, aí daqui a 2 semanas faz mais um dia. E aí o corpo reage sempre com um pouco mais de dor, porque não estava acostumado. E a pessoa para, ou então caminha um dia, 2 dias, para. Engraçado. E aí a pessoa vai se enganando. E era assim comigo. Eu juro que eu queria me movimentar. Eu achava até que me movimentava. Não, eu tenho uma rotina. Mas eu entendia que eu precisava sair daquela inércia de movimento, que eu pensava que fazia movimento. E aí foi quando veio a pandemia. Olha quantos anos, minha gente. Veio pandemia, veio um divórcio muito difícil, a mente estava daquele jeito, eu já estava numa situação assim bem lutando para não entrar em depressão. A alimentação, como eu falei para vocês, não era não era das melhores, mas eu sabia o que eu deveria fazer. E por que que a gente não faz? Por um tempo eu achava que primeiro eu tinha que trabalhar a minha cabeça. E aí tudo bem, procurei ajuda. E digo para vocês, terapia é muito importante. Mas se você não trabalhar também o físico, você não sustenta o processo da mente. E estudando, eu descobri que o movimento, ele também transforma a nossa mente. Então, o movimento pode transformar a sua mente. Algumas pessoas pensam, não, primeiro eu tenho que reprogramar aqui, para que então eu tenha condições e vontade de fazer. Mas às vezes tem que ser o contrário. Se você esperar ter vontade, você não vai. Porque o nosso cérebro,
ele sempre vai procurar a forma de poupar energia. Então você já está muito cansada porque você dormiu tarde cuidando de criança, você faz faxina em casa, você trabalha fora, você trabalha dentro, sua rotina é extremamente cansativa e aí você não consegue fazer cedo. Quando você chega em casa no final do dia, você está destruída. É ou não é? Por causa disso é que eu também achava, não, eu não tenho forças, eu não tenho condições, eu estou muito cansada. Eu trabalho em casa, eu cuido de menino e a gente vai se deixando. E chega um momento que, infelizmente, a gente percebe que não tem volta. As dores vão piorando, articulações, joelho, coluna, quadril, pescoço, tudo doía. E veio pandemia, veio estresse psicológico, veio um monte de coisa. E aí você vai tratar a mente, mas onde você vai descarregar energia? E foi quando eu entendi. Um belo dia, fui subir uma escada, eu tava assim, exausta, cansada, ofegante. Eu falei, não, eu preciso me movimentar. E não pode ser só do jeito que eu tenho feito até aqui. Mas como começar a se movimentar com dor? Eu quero dizer para você que você pode fazer movimentos suaves. Existem muitos movimentos capazes de produzir alívio, relaxamento no nosso cérebro e vai começando a dar um ânimo, produzindo substâncias de alívio, de prazer, de alegria, que vai fazendo com que você tenha vontade de dizer, olha, eu tô ficando melhor. Acho que posso começar a me movimentar um pouco mais. Por isso eu entendi que eu podia ajudar mulheres, como também eu fui ajudada com o movimento. Comecei a fazer em casa, comecei a me movimentar de forma diária, com exercícios simples, movimentos suaves, prazerosos, inclusive, eu diria para vocês. E quando eu percebi que eu já estava num momento, numa situação que eu já tinha condições assim, pelo menos físicas, as dores aliviaram, eu disse, agora eu vou fazer o que eu sonho fazer. Eu quero ter uma rotina de movimento mais intensa, porque o corpo pede. Quando você tá com dor, é normal que você não queira fazer muita coisa, mas você precisa fazer. Então comece com o que você tem, e é por isso que estamos aqui para ajudar você nesse canal. Quando você começa a ganhar o gosto, começa a perceber que é possível você ter assim uma possibilidade de se movimentar sem tanta dor, você começa a perceber que o seu corpo vai pedindo mais. E agora ele diz, olha, eu já posso, depois de 2 semanas fazendo esse mesmo movimento, eu já consigo fazer outros. E aí eu disse, eu quero fazer algo mais. Eu me desafiei. Para que eu falei para vocês que eu queria fazer flexão, e olha que eu trabalhava com os braços, trabalho até hoje, né, com paciente, mas eu achava que não ia conseguir fazer, eu não levantava o meu corpo do chão. E eu quero dizer para vocês que desde 2021 eu sou crossfiteira. Ano passado eu até participei de uma competição, fiquei em 3º lugar e olha que competindo com um monte de menininha aí, ó, 17, 18 anos, então não vou nem dizer a minha idade. A alegria de saber que você é capaz é extraordinária. E o movimento, ele tem essa capacidade de fazer você se sentir mais resiliente. Eu diria que o movimento, literalmente, pode transformar até a sua personalidade, te deixar mais forte no sentido emocional, porque você começa a vencer diariamente os seus limites no corpo. Você percebe que uma coisa que você não conseguia fazer, hoje você consegue fazer. Então, é transformador. E foi por isso que, depois de muitos anos, eu tive a coragem, incentivada por amigas, a fazer o canal. Porque hoje eu tenho a autoridade não como profissional só, mas como pessoa que foi transformada, como mulher,
que percebeu que o movimento não era só teórico, mas ele era capaz de transformar a minha vida toda. E foi o que aconteceu. Graças ao movimento, né? Primeiro Deus, mas graças ao movimento. A minha mente foi transformada, o meu corpo foi transformado, a minha autoestima foi transformada. E eu quero dizer para vocês que eu, de verdade, acordo, tô bem, sem dor, não sinto mais as dores na coluna, eu consigo fazer tudo, carregar meus filhos, correr, brincar, pular. E tudo isso não começou de uma hora para outra. E é isso que eu quero que você entenda. Se você hoje está sentindo dor, eu não quero que você ache, eu não posso fazer mais nada. Eu quero que você pense assim, eu vou começar aquilo que eu consigo fazer. Os movimentos que Jane, como fisioterapeuta, vai te ensinar aqui, são movimentos que até pode parecer bobos, mas são movimentos que, se você colocar como todos os dias, rotina e prioridade, você vai perceber que seu corpo vai ganhando mobilidade. Você vai perceber que o seu corpo vai começar a tirar o foco, porque o cérebro faz isso, da dor. E você vai começar a perceber que você vai ter prazer de fazer alguns movimentos. Ah, eu sinto muitas dores no meu joelho. Então não vamos começar a movimentar o joelho, vamos começar a movimentar, por exemplo, as costelas. Você já ouviu falar sobre isso? Ah, eu tô sentindo muita dor no quadril. Então vamos começar a movimentar o tórax por outra parte. Ah, eu não consigo, por exemplo, já meu pescoço dói muito. Vamos começar, quem sabe, o movimento da língua. E olha quanta coisa interessante a gente vai descobrindo, porque hoje nós temos a certeza que a ciência nos embasa sobre isso. Então eu quero dizer para vocês, sejam muito bem-vindas ao Dor Fora da Caixa. O objetivo e a ideia de pensar nesse nome foi pensar assim, é possível tirar a sua dor, é possível tirar a minha dor, era assim que eu pensava, possível tirar a minha dor de dentro da caixa, a minha caixa, que é o corpo. Então, seja bem-vinda, bem-vindo, eu espero que você entenda e acredite, porque eu acredito que você quer ter uma rotina de movimento. E quero dizer para você que é possível. Fica com a gente, assiste os vídeos, vê os movimentos mais simples, vê a gente no Instagram e eu tenho certeza que você vai ter bons resultados, porque a gente espera poder ajudar você a ter a rotina de movimento que você tanto deseja. E eu quero dizer para você que é uma alegria, assim, sem explicação, quando você consegue fazer aquilo que você tanto deseja. Se eu quero dizer para você agora, quero te perguntar, você vai responder para você mesmo. E você vai responder e vai refletir sobre isso. O que você deseja fazer de movimento hoje? Qual é o seu sonho? O que você deseja para a sua vida como rotina de movimento? O que você quer muito fazer, mas você acha, ou até aqui achou, que não podia fazer? Pensa aí com carinho, coloca aqui nos comentários e a gente espera ajudar vocês. Estamos juntos, tá? Até breve, vencedoras!